Olá a todos os nossos irmãos no Pai. Nós estamos de volta para produzirmos mais um vídeo, trazermos mais uma explanação. Um grande abraço a todos vocês que estarão conosco, que estarão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos continuar no desenvolvimento do nosso entendimento. Você que está chegando agora no canal, este é o canal O Preterista. O preterismo é uma ferramenta, o preterismo é uma forma de entendimento, de estudo da Escritura, onde se conclui que a mesma é consumada. Então, o preterismo não é uma religião, não é um ministério, tá bom? O preterismo é uma ferramenta de interpretação da Escritura, tá? Entendendo que a mesma, ela é consumada, tá bom? Muito bem, nós estamos de volta mais uma vez. Nós iremos fazer mais uma explanação, mais um tema que vai trazer mais uma luz ao nosso entendimento a respeito daquilo que temos falado sobre o preterismo. O tema para nossa meditação é bomba. A queda do templo não foi a causa do estabelecimento da nova aliança. Esse tema cai como uma bomba na vida daqueles que insistem em torcer o entendimento da verdade, dizendo que a queda do templo foi a causa, foi o marco causador da nova aliança. Que com a queda do templo, só com a queda do templo, é que a nova aliança foi estabelecida. Enquanto o templo continuava de pé, não tinha como a nova aliança ser estabelecida. Então, o templo ou a queda do templo, eles dizem, é a causa, então, o motivo pelo qual foi estabelecida a nova aliança. E não é isso que a revelação dada a Shaul e aos apóstolos dizem. Então, por causa dessas inferências e interpretações equivocadas da Escritura, é que se cria, irmão, esses sofismas, esses enganos. E quando vem alguém para explicar passo a passo a verdade, chega um gato pingado e pula na frente, dizendo não. Como o irmão disse, esse irmão não ensina nada, é só grita. Eu falei para ele, irmão, é fácil, é só baixar o volume do celular. Irmão, baixa o volume aí. Porque não encontra uma forma de refutar esta palavra, porque não tem como, vocês não conseguem, irmãos da graça. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa, para vocês todos, no geral, para nós. Deixa eu explicar. Quando os irmãos da graça, eles vão refutar, começaram a refutar o sistema religioso evangélico com a sua doutrina enganosa, o sistema religioso evangélico fez um contra-ataque, fez uma réplica do ataque ou do confronto que os irmãos da graça fizeram mediante as suas doutrinas enganosas, fora de contexto. E os irmãos evangélicos, coitados, não conseguem refutar os irmãos da graça, porque não tem como. Por quê, irmão Otto Nelson? Porque eles não têm o entendimento que os irmãos da graça têm. Os irmãos da graça estão acima, no entendimento. No entendimento, é só nisso. Os irmãos da graça estão acima, no entendimento apenas, dos irmãos evangélicos, de forma geral. Então, os irmãos evangélicos dizem, tem uns falsos profetas, uns hereges, uns desviados, uns desigrejados, pessoas que estão causando confusão mental nas pessoas com essas doutrinas deles, porque os irmãos evangélicos não conseguem entender o evangelho da graça, anunciado por Shaul e os apóstolos. Eles não conseguem entender. Então, como eles não conseguem entender, eles ficam aqui e lá refutando não sei quem, e não refuta nada, porque não entende o que os irmãos da graça falam.
Porque eles estão abaixo, irmão, no entendimento. O entendimento deles é rudimentar. Agora, quando eles alcançarem o mesmo entendimento da graça, aí sim, pode haver um confronto doutrinal de entendimento. Em contrapartida, o outro lado da moeda é que os irmãos da graça, quando foram confrontados por nós, especialmente a minha pessoa e o irmão Messias Souza, do canal Escritura Plena, quando eles foram confrontados conosco, por nós, eles vieram e disseram, tem alguns aí, gato pingado, que estão levantando a nova doutrina, são universalistas, são não sei o quê, estão querendo deturpar o evangelho da graça, estão dizendo que não tem isso, não tem igreja, não tem Cristo, não tem isso, não tem mais, não tem nada. É assim que eles falam. Por que eles falam isso? É porque os irmãos da graça não conseguem, não têm capacidade de me confrontar e nem de confrontar o irmão Messias. Por que, irmão Tonelson? Porque o nosso entendimento está acima. O entendimento não é a pessoa, não é o conhecimento secular, a formação secular, não é isso, é o entendimento da palavra da verdade. Os irmãos da graça, eles não entendem o que nós falamos. Eles não alcançaram o nosso entendimento. É por isso que eles ficam, ao invés de refutar a doutrina, a palavra revelada que a gente fala, eles fazem falar coisas pejorativas a nosso respeito, querendo nos diminuir, assim como a igreja evangélica faz com eles, chamando eles de enganadores, pessoas sem formação, tal, não sei o quê. Os irmãos da graça também nos chamam disso, porque eles não conseguem alcançar esse entendimento. O irmão conseguiu entender? Então, irmãos da graça, eu parabenizo vocês. Nota 10, quando vocês confrontam os irmãos evangélicos e a sua doutrina. Concordo em número, gênero e grau. Eles não conhecem praticamente nada da palavra. Eles são totalmente literais e futuristas. Eles não entendem a mensagem do evangelho. Nesse ponto, vocês são bons, ótimos. Confrontar o sistema evangélico, doutrinal. Irmão Geraldo, parabéns. Irmão Elson, irmão Cristiano França, André Pimentel, o irmão da Escatologia Plena, Erivelto Soares, e os outros irmãos que anunciam, falam da palavra da graça, vocês dão de 10-0 no pessoal evangélico. E a sua doutrina enganosa, futurista, totalmente fora do contexto. Agora, presta atenção, quando você se vira para mim e para o irmão Messias, vocês não podem fazer essa mesma coisa. Vocês não podem achar que estão confrontando os mesmos tipos de indivíduo, porque nós não estamos mais nem no vosso entendimento. Nós estamos acima no entendimento. Nós desenvolvemos mais um pouco. Nós crescemos mais um pouco no entendimento. O irmão consegue entender? E é por isso que vocês não conseguem refutar a nossa palavra. A nossa palavra, que eu falo entre aspas, o nosso entendimento da revelação. O entendimento da revelação que vocês têm é abaixo do nosso. O entendimento da revelação que a igreja evangélica tem é abaixo do de vocês. O irmão conseguiu entender agora? Para vocês começar a querer nos refutar, primeiro você tem que alcançar o entendimento que a gente tem. Por exemplo, eu e o irmão Messias, nós podemos se esbagaçar, igual dois leão brigando na mata, rasgando um ao outro, porque nós estamos dentro do mesmo entendimento. Agora você não pode vir querer me refutar se você não chegou a nenhum entendimento que eu estou ainda abençoado. Como é que você quer me refutar? O irmão disse, irmão, você quer aprender mesmo a verdade? Vai lá no canal, Acorda Povo de Deus. Irmão, eu já passei por lá, irmão. Eu passei 2 anos na graça. 2. Foi o suficiente para mim sair dela.
Porque ela não é mais aplicável em nós. Ela nunca foi aplicável em nós. Para dizer que ela não é mais, porque ela nunca foi aplicável em nós. Entende? Então, quando eu falo, explico que a nova aliança foi feita ali no madeiro, no derramamento do sangue de Cristo, na sua morte e ressurreição, aí o irmão pula lá e diga, não, tem um meio gato pingado aí, um carinha aí falando pataquada, não sei de quê. Aí pega o texto e faz uma inferência do texto, porque não entende, não tem a completude, o nível de entendimento que a gente tem. É só isso, é no entendimento. Eu estou falando aqui de entendimento. Entenda, não estou falando de pessoa, de nada além disso. É que o entendimento de vocês ainda é menor, é mais básico do que o nosso entendimento. Tá bom? Agora nós vamos... Por que eu botei o tema bomba? A queda do templo não foi causa do estabelecimento da nova aliança. Irmão, Nelson, então qual foi a causa? Aqui está o estudo. Aqui não é copia e cola não, aqui é estudo. Tá vendo? Isso aqui é um estudo, que a gente examina a escritura e extrai da escritura a verdade. Coloca no papel e transmite para os irmãos a verdade. Agora, nem todos vão entender esta palavra, porque não consegue alcançar esse entendimento. O irmão consegue entender? Não é que você é uma má pessoa, não é que você está querendo enganar as pessoas, não é que você está querendo roubar as pessoas, não. É que você não consegue entender. No dia que você conseguir alcançar esse entendimento, aí sim, a gente pode bater de frente. Tá bom? Vamos lá. O texto base encontra-se em Romanos, capítulo de número 7. Eu vou mostrar para você como você não entende. Se você conseguir me ouvir. O irmão aí que diz que eu não ensino nada, só grito. Eu tenho aqui mais ou menos uns 10 textos bíblicos para lhe mostrar o entendimento que é extraído deles. Dá conta de anotar 10, até 10? Então vamos lá. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 4 ao versículo de número 6. Romanos 7, carta de Shaul aos irmãos de Roma, capítulo 7, versículo de número 4 ao 6. Diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Quem morreu para a lei por meio do corpo de Cristo? Os irmãos que estavam em Roma. Aqui ele está se dirigindo aos irmãos judeus que estavam debaixo da lei. Os gentios também faziam parte do corpo de Cristo lá em Roma? Faziam, mas aqui ele está se dirigindo especificamente aos judeus, que estavam debaixo da lei. Os gentios, que agora faziam parte do corpo de Cristo, não tinha mais nem judeu e nem gentio, já tinha acabado essa nomenclatura, agora era o corpo de Cristo formado de judeus e de gentios. Então ele está se dirigindo aos irmãos judeus, que estavam em Roma. Ele diz... Verso 4, ele disse: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos. Para. Olha o corte aqui, o corte. Não é, irmão? Irmão da graça, o corte. Entenda aqui. Ora, o que é que os irmãos da graça fazem aqui? Uma inferência. Quando eles dizem assim, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos. Ele diz, olha aí, irmão, não é para nós pertencer mais a Moisés, como a igreja evangélica está em Moisés. Nós estamos no outro, que é Cristo ressuscitado. Vocês estão enganados, meu irmão. Eu não falei que vocês não conseguiram alcançar ainda esse entendimento? O outro aqui, o outro que eles estavam aqui, o outro, era Moisés. Eles pertenciam a Moisés. Ele diz para vocês, versículo de número 4, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos. O outro aqui é Cristo. Eles estavam em Moisés, os irmãos de Roma, aquele corpo de Cristo, que eram judeus, que estavam debaixo da lei, estavam em Moisés. Ele disse, vai que vocês morreram com Cristo,
morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Esse outro é quem? É Cristo. Eles não pertenciam a Jesus de Nazaré, de carne, que é assim que os irmãos da graça ensinaram. Não, irmão, eles pertenciam a Jesus de Nazaré de carne. O da carne é aquele que estava de carne, aquele que era de carne, era aqueles que eles pertenciam. Mas agora eles tinham que pertencer ao outro, ao Cristo ressuscitado, como se Cristo ressuscitado fosse uma criatura espiritual, não fosse um homem de carne e sangue. Aí tem a dobra, irmão. O próprio Cristo, após a sua ressurreição, ele disse: ei, toca aqui, vê aqui se não é carne e sangue. Eu sou carne e sangue. Ele disse: um espírito não tem carne e sangue como eu tenho, que vocês podem provar aqui. Taca a mão no buraco, Tomé, incrédulo. O irmão nunca entendeu isso aqui? Eles estavam em Moisés, na lei, e passaram para o outro. O outro é Cristo. Antes de morrer, ele era o Cristo, ungido, o Machia. Depois da ressurreição, continuou sendo Cristo, o Machia. O problema é que ele consumou uma obra que ele veio fazer primeiro para os judeus, no madeiro. Entendeu? Então, Shaul está dizendo para esses irmãos que não era para eles estarem mais em Moisés, ou seja, na lei, porque eles já tinham morrido com Cristo para a lei. Era para eles estarem em Cristo, o outro, pertencer a ele. É o mesmo. Não é um Cristo de carne, um Cristo antes da ressurreição e um Cristo depois da ressurreição. Cristo é o mesmo antes e depois da ressurreição. O irmão conseguiu entender? É isso que ele está falando. E é por isso que quando nós falamos, o irmão vem: não, irmão, tem isso aí, uns baderneiros aí, uma meia dúzia de baderneiros aí querendo bagunçar o negócio. Não, irmão. O problema é que você não alcançou o entendimento. É só esse o problema. Conseguiu entender agora? Se não conseguiu, o irmão volta um pouquinho o vídeo, depois aí o irmão vai conseguir entender. Vamos continuar na leitura, a fim de, por meio de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para algo. 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. 6. Ele disse: mas agora, quando Shaul está escrevendo, ele disse: mas agora, no tempo dele, não é agora, quando nós estamos lendo. Já conseguiu discernir esse contexto temporal da aplicação da palavra? Se não conseguiu, irmão, dá um toque para mim: irmão Tonelson, me explica aí esse contexto temporal. Eu lhe explico, meu irmão, sem problema nenhum, pode ser qualquer um, não tem conversa não. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendíamos, ele disse: fomos libertados da lei. Eles foram libertos da lei, os irmãos de Roma, ou não? Isso é mentira de Paulo. Ele estava dizendo que ele tinha sido libertado da lei juntamente com os irmãos de Roma, porque a palavra é fomos. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, a nova aliança, o ministério do Espírito. Aí irmão, e não, disse ele, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que foi que aconteceu aqui? Shaul está informando aos irmãos de Roma, os judeus que estavam debaixo da lei, que pelo fato de Cristo ter morrido no Calvário, na cruz, então eles, pela fé, creram na morte salvífica de Cristo, então eles tinham morrido com Cristo para a lei. Ele disse: vocês não podem ficar mais em Moisés, na lei, vocês pertencem agora ao outro. Quem é o outro? Ele disse: aquele que ressuscitou dos mortos, Cristo. Não é o de Nazaré, um de Nazaré, nós estávamos no de Nazaré, e depois nós passamos por Cristo ressuscitado. Irmão, é a mesma pessoa, não mudou, é a mesma pessoa. Ou eles estavam, era em Moisés, da lei. Então, em Cristo, eles saíram da lei e passaram para o novo modo do Espírito. O ministério do Espírito, a nova aliança. Ele disse: não segundo a velha forma da lei escrita.
feita em ordenanças para a nação de Israel. Ele disse, não, nós não estamos mais em Moisés, nós estamos no outro. Quem? Em Cristo. O ressuscitado, aquele que morreu, ressuscitou. Ai, irmão. Aí os irmãos da graça dizem, não, os irmãos das instituições religiosas evangélicas estão no Cristo de Nazaré, no Jesus de Nazaré. Nós estamos no Cristo ressuscitado, negativo. Nós aqui não é nós aqui. Nós aqui não é nós aqui. Entenda? Nós aqui não é nós aqui. O irmão já conseguiu pelo menos entender isso aí? Quando Paulo fala nós, ele não está se referindo a nós aqui. No século 21, em 2024, hoje, 31 de agosto de 2024. Não é conosco que Shaul está falando, não é de nós, da nossa pessoa. Não é de pessoas que estariam séculos depois. Ele está falando daquelas pessoas que estavam dentro do seu contexto. É aí que começa a entender. Então, para poderem sustentar uma nova aliança para hoje. Por que, irmão, o cara diz que a nova aliança começou em 70? Porque ela tem que começar de 70 para cá. Para ele sustentar um ministério do Espírito. Mas quem estava no novo modo do Espírito eram os irmãos de Roma. Não é você. Não somos nós. Nós não estamos dentro desse contexto. Esse contexto não nos pertence. Nós somos filhos de Yahweh. Prontos. Perfeitos. Corpo de glória. Estado eterno. Plenitude de todas as coisas. Nós somos filhos. Aquelas designações de igreja, noiva, alianças, aquilo acabou. Fechou o pacote. O irmão consegue entender? Fechou o pacote e começou um novo tempo. Um novo Aion, um novo céu e terra. Não era uma nova aliança. Porque a nova aliança foi em outro momento. Que nós vamos mostrar aqui. Eu espero que o irmão do grito, o irmão do grito esteja ouvindo. Porque se você não estiver ouvindo, meu irmão, eu vou atrás de ti. Se eu te pego. Vamos lá, para poderem sustentar uma nova aliança para hoje, foi necessário transportar o início dela para a queda do templo. Mas isso é um sofisma, meia verdade. Pois as cartas apostólicas mostram que a queda do templo não foi a causa do estabelecimento da nova aliança. Porque o irmão insiste em dizer o erro, e o pior é que tem muita gente no erro com ele. Porque não conseguiu entender, ele não tem esse entendimento. Eu não culpo o coitado. O coitado se esforça para explicar. Mas não tem como, abençoado, é porque você não chegou no entendimento. É igual os irmãos da religião tentando refutar os irmãos da graça. Peleja, mas não tem como, eles não entendem. Não conseguiu compreender. É um desnível. Ele está lá embaixo, ele vai querer me pegar aqui, não pega nunca, eu estou aqui em cima. Agora, quando ele chegar aqui no mesmo nível, aí nós se encara, nós briga. Nós podemos debater aqui. Mas o cara está lá embaixo, como é que vai, irmão? Não tem como. Ele não entendeu essas coisas aqui. Então ele diz, não, irmão, só começou a nova aliança com a queda do templo. Foi abençoado. Pois vamos lá. Se a queda do templo não foi, vou lhe ajudar, não foi a causa do estabelecimento da nova aliança, qual foi então a causa? Prova na Bíblia. Mostra na Bíblia. Vocês aí, mostra na Bíblia. Pelo menos, os textos que eu vou mostrar é da Bíblia. Eu vou mostrar aqui. Por isso que eu botei o vídeo bem em cima do miolo do negócio. Tá bom? Para a gente mostrar por A mais B. Essa coisa aqui para mim é simples, irmão. É uma coisa bem simples. Mas o cara não entende e faz uma tempestade num copo d'água. É igual os irmãos religiosos. Não entende vocês? Eles fazem uma tempestade num copo d'água. Porque eles não conseguem entender vocês.
Vocês estão acima deles, parabéns. Vocês, irmãos da graça, estão acima do sistema religioso. Eles estão longe de vocês. Olha só, irmão, vocês estão lá em cima e eles estão lá embaixo. Eles não conseguem entender praticamente nada do que vocês dizem. Vocês estão de parabéns. Muitas pessoas conseguiram entender o básico da verdade. Porque a graça é o básico da verdade. Não é a verdade não para ali em Shaul. Ela passa, ela transcende. Transcende Shaul. É mesmo, irmão Tonelson? Então vamos lá no entendimento. Ora, se a queda do templo não foi a causa do estabelecimento da nova aliança, amarelinho do Maranhão, qual foi então a causa? Qual foi a causa do estabelecimento da nova aliança? Vamos ver o que a Bíblia diz. Agora sim. O que a Bíblia diz. Qual foi a causa do estabelecimento da nova aliança? É o que a Bíblia diz, não é o que eu quero que ela diga. Eu não posso fazer uma inferência dentro de textos, porque isso me prejudicará lá na frente. Lá na frente eu vou lascar a cara no muro, porque eu comecei o entendimento aqui errado, aí lá na frente a Bíblia quebra minhas pernas. Olha só, abençoado. É isso que acontece? É isso que sempre acontece. Vamos lá, primeiro, Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 20. Lucas 22 diz, Lucas 22, 20. E aqui tem outro entendimento que eu vou ajudar vocês, irmãos da graça, a confrontar com mais eficácia ainda os irmãos da religião. Quando você for ler isso aqui, Lucas 22, versículo 20, diz a palavra, palavras de Cristo. Ele disse, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice estava sendo pego por Cristo, ou foi pego por Cristo, para representar o seu sangue, que seria o quê? A causa, o motivo da nova aliança. É por isso que ele diz, este cálice é o Novo Testamento. Esse cálice é a nova aliança. É a mesma coisa, viu? Novo Testamento e nova aliança, tá bom? Nova aliança no meu sangue. Ele disse, derramado em favor de vocês. Vocês quem? Ora, é simples. Quem era que estava com ele lá? Na última Páscoa dele? Os discípulos. Os 12. Nessa altura aqui, Judas já tinha tirado para fora, para entregar ele para os sacerdotes, para os fariseus. Ai, irmão Tonelson, deixa eu lhe explicar agora outro detalhe. Ele disse, versículo de número 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é meu corpo, o pão simbolizando o corpo, tá? Isso é meu corpo, dado em favor de vocês, discípulos. Ele disse, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, ou seja, do mesmo jeito, depois da ceia. Significa dizer o quê? Que o pão e o vinho não é a ceia. Não é ceia. Porque a ceia é o jantar. A ceia era o cordeiro. O pão e o vinho eram acompanhamentos da ceia. É como você vai comer aquela costela assada, aquela picanha, vai comer aquele bife e coloca do lado um suco. Ou qualquer outro líquido, outro complemento ali, uma farofa, uma salada. Essas coisas são acompanhamentos da ceia. A ceia era o animal assado e comido inteiro, sem quebrar osso, não era para salgar, era sem sal, meu abençoado. Comiam aquele animal. Era um memorial para os judeus. Aí ele disse que ele pegou o pão, simbolizando o corpo, e o vinho, simbolizando o suco, quando? Depois da ceia. Olha, irmão, mas o pão e o suco não é ceia? Não. São coisas que acompanhavam a ceia. A ceia era o cordeiro pascal, comido assado. Ele disse, da mesma forma, depois da ceia. Significa dizer o quê? Que quem come pão e suco
dizendo que é ceia, não passa de um mentiroso. Pão e suco não é ceia. Ceia é jantar, irmão, é comida. Ceia não é petisco, lanche, merenda. Aqui a gente chama de merenda. A menina vai comprar uma merenda lá, traz 5 pão e um pacote de kisuke para nós fazer o suco e comer. Isso aí é merenda. Aí pegaram, os evangélicos pegaram e fizeram uma inferência de que aquilo, vindo do catolicismo, porque foi influência católica, e eles seguraram, né, abençoado? Por que não seguraram a adoração a Maria também? A missa, ao papado? Só mudaram os nomes, mas é a mesma coisa, abençoado, tá bom? Então, pão e o vinho não eram uma ceia, porque ele pegou esses 2 elementos que acompanhavam a ceia. Só para você ficar ligado, a festa da Páscoa era comemorada 7 dias. Do dia 14, se eu não me engano, do mês de Nissan, ao dia 21, era comemorado a Páscoa do Mestre, a Páscoa judaica. Eles tinham o Seder de Pessach, era o jantar ou a refeição da Páscoa. O cordeiro era comido no primeiro dia da Páscoa. No primeiro dia da Páscoa era comido o cordeiro. Ficavam quantos dias? 6 dias. 6 dias ficavam para eles continuar a Páscoa. Pão e vinho. Pão e vinho no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no 7º dia. Quem estava no primeiro dia, todos que estavam no primeiro dia, obrigatoriamente tinham que estar no 7º dia, porque era uma reunião solene, não poderia faltar, nem no primeiro e nem no 7º dia. A Páscoa durava 7 dias. E que Páscoa é essa? De comer um pedacinho de pão e um suco em meia hora, 1 hora aí. Nem biblicamente sabe fazer a coisa. Por que, irmão Tonel? Se as pessoas fazem uma inferência daquilo que poderia ser uma verdade do texto, e dali levantam a doutrina. Ponto, é isso que acontece. Foi assim que aconteceu. Para enganar, para manipular, para dominar, para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Tudo isso, abençoado, aconteceu. Ah, irmão, então quer dizer que o vinho ali é uma representação do sangue de Cristo, que seria derramado onde? O sangue de Cristo foi derramado onde, irmão da graça? Não, irmão, o sangue de Cristo foi derramado no madeiro. Então, a nova aliança era no sangue, não era na queda do templo. Isso aqui é simples de entender. Continuando, Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 14. Romanos 6, 14. Preste bastante atenção. Romanos capítulo de número 6, versículo 14, diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês, irmãos de Roma, não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Só uma explicação, eu já tenho até um esboço preparado. A expressão, a lei, era para falar da nova aliança, ou a antiga aliança, a primeira aliança, perdão. A expressão a lei era para falar da primeira aliança, aquilo que nós chamamos de aliança mosaica, dada no Sinai. A expressão a lei era para falar dessa aliança. A expressão a graça era para falar da nova aliança. Quando ele falava a graça, significava o quê? Significava a nova aliança, é a mesma coisa. É uma abreviação. Tá bom? Então, quando ele disse, olha, vocês, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Ou estavam debaixo da lei? Quem é que está mentindo, irmão, aí na conversa? Paulo disse, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Significa que vocês não estão em Moisés, capítulo 7, versículos 5 e 6 que nós lemos. Vocês pertencem ao outro, o da graça, não é o da lei. Não é Moisés, vocês pertencem a Cristo. O da graça não é o da lei. Entendeu? Entendeu? Então, os irmãos de Roma, Shaul está dizendo para ele, vocês estão na graça, meus irmãos.
Vocês não pertencem mais à lei. O pecado, as transgressões da lei, isso não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês já morreram para ela. Vocês ressuscitaram com Cristo e estão assentados nas regiões celestiais. Vocês foram transportados para o reino. Mas vocês quem? Os irmãos da graça de hoje, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, não é você não, meu irmão. A Bíblia está falando com um povo de 2000 anos atrás. É que vocês pegaram a identidade deles, a história deles, e estão aplicando em vocês. Como que se a carta estivesse sendo escrita para vocês, mas essa carta não foi escrita para vocês da graça. Sinto muito. É uma pena, irmão, mas é a verdade. Olha que pena. Não é uma pena, mas não é de vocês, meu irmão. Nós estamos conhecendo uma história que aconteceu com os nossos irmãos no Pai no primeiro século. É porque vocês não conseguem alcançar esse entendimento. E aí vocês dizem, porque tem aí os caras perturbando a palavra da graça. É que tem uns caras aí que já tem 20 anos, 10, 15 anos no YouTube, falando do preterismo, mas nunca entendeu ele de fato e de verdade. Quando vem alguém explicando os pormenores do preterismo, porque os irmãos conhecem só o básico do preterismo, Jesus já voltou, nós não precisamos batizar, nós não tem pastor, o templo não é o de pedra, é o de carne, a ressurreição já aconteceu. Aí o erro, mas nós somos a igreja. Nós quem? Vocês são a igreja? Que igreja? Só foi a igreja de vocês, mas a de Cristo não é. Sinto muito. A igreja de Cristo está aqui no primeiro século. Foi edificada e foi transformada no último dia, na parousia, que vocês dizem que já aconteceu, mas vive como se não tivesse acontecido. Olha que contradição. A igreja foi transformada na parousia. Ponto, acabou a designação igreja, corpo de Cristo. Porque o próprio Cristo entregou o reino ao Pai. Cristo não está mais à destra do Pai. Cristo não está mais à direita do Pai. E ele diz, estamos reinando com Cristo. Não, filho. Você roubou. Ei, irmão da graça, você roubou uma condição de pessoas do primeiro século. Você nunca esteve nessa condição de reinar com Cristo. Quem reinou com Cristo foi esses irmãos aqui, que foram levados para as regiões celestiais em Cristo. Quando ele ressuscitou, eles ressuscitaram com ele. Nós não estamos aqui. Tá? Eu estou explicando bem devagarzinho para ver se você entende. O irmão aí que diz que eu não ensino nada, faz só gritar. Já foi 2, gente? Já anotou? Lucas 22, 20. Romanos 6, versículo de número 6 e versículo de número 14. Eu esqueci de ler o 6. Olha, abençoado. Deixa eu ler o 6 aqui para dar mais uma encarcadinha. Versículo 6, ele diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Oh, glória! O velho corpo do pecado foi destruído. Aquele velho homem, aquele homem da lei, que vivia debaixo da lei de Moisés, foi destruído aquele corpo do pecado. O corpo do pecado foi formado para quem estava debaixo da lei de Moisés. O corpo do pecado não é o corpo que estava em humilhação, na decadência. O corpo da ressurreição. O corpo do pecado era o corpo judaico que estava debaixo da lei. A lei de condenação e morte. Eles estavam debaixo do pecado, naquele corpo. No madeiro, Cristo desfez aquele corpo do pecado. O corpo espiritual, ele só seria restaurado no último dia. Aqui é outro corpo. Tá bom? Tem que entender isso aí. Se não entender, você bagunça as coisas. Você se atropela. É por isso que vocês metem a mão pelos pés, porque vocês ainda não chegaram nesse entendimento. O corpo do pecado aqui é um. O corpo da ressurreição lá é outro. Entenda. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Aqui é assim.
Para quem não sabe ensinar, aqui é dessa forma. 2 de Coríntios, capítulo de número 3, vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo de número 3, bem devagarzinho, para ver se o cara entende. 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz: Ele, Cristo, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz, não da lei, não da letra, mas do Espírito, da graça. Pois a letra mata, a lei. A letra é uma referência à lei de Moisés. Ela mata. Se vacilar, ela matava, meu irmão. Mas o Espírito vivifica. Então, Shaul, ele disse, ele nos, se colocando também como alguém que foi capacitado para ser ministro da nova aliança. A nova aliança, quem foi ministro dela foi Shaul, os apóstolos, a igreja. Lá no primeiro século. Desculpe lhe dizer a verdade, você da graça que nunca entendeu isso aqui. Você nunca foi e nunca vai ser ministro da nova aliança. Ela não está no nosso tempo. Esse ministério do Espírito não está na nossa era. Ficou naquele velho Aion. No novo céu e na nova terra não há necessidade de ministros de nova aliança, porque não tem aliança, não há necessidade. Os filhos estão completos com o Pai, são um com o Pai, não precisa de intermediário, de mediadores. Aí, mas o que é que o senhor está fazendo aí? Te mostrando a verdade disso aqui. Ponto, para você ficar livre, meu irmão. O irmão entendeu? Porque senão, se o cara é ministro da nova aliança e está sendo efetivada hoje, significa que você tem que seguir o ministro, irmão. O ministro era alguém capacitado pelo Espírito para dirigir, para conduzir o corpo de Cristo. E haviam muitos ministros da nova aliança, tiveram muitos, mas isso acabou, isso teve o seu fim. Quando chegou aquilo que era perfeito, o que era em parte, deixou de existir. O irmão conseguiu entender? Está anotando aí, irmão, do grito? 2 Coríntios 3, 6. Está anotando? Vamos mais um, Efésios capítulo 2, versículo 13 ao versículo de número 16. Consegue aguentar a verdade? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13 ao versículo de número 16. É bem devagarzinho, apertando devagarzinho até miar. Efésios 13 ao 16, 2, 3 ao 16, ele disse, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados mediante a queda do templo. Eu não sei como é que você, com a Bíblia na mão, lendo o texto, ainda consegue ser enganado. Eu fico encabulado com isso. Ora, irmão, ele diz, eles foram aproximados em Cristo mediante o quê? Mediante o sangue. Versículo 14, ele disse, pois ele, Cristo, é a nossa paz. Não a nossa aqui. Cristo não é a sua paz. Irmão, e qual é a minha paz, irmão? Como é que eu vou ter paz? O Pai serve. O Pai, o Criador de todas as coisas, serve para ser a sua paz? Será que ele dá conta de ser a sua paz? Porque o Filho é menor do que o Pai, até onde eu consigo entender, em todas as esferas. Um filho sempre é menor do que o Pai. O filho pode ser mais rico, mais forte, mais alto, mais bonito, mais cheiroso, mais nequê. Mas ele nunca vai ser maior do que o seu pai. Ele vai ser maior do que o filho dele, que vai vir. Mas ele nunca vai ser maior do que o seu pai. Você consegue entender? Porque ele nunca vai conseguir ser pai do pai. Ele vai, por mais brilhante que ele seja, continuará sendo um filho. Ai, irmão Nelson, então serve o pai como a sua paz? Não, irmão, eu só quero se for o filho. Tá bom, aí o meu filho faz uma máquina do tempo, um teletransporte, aí o irmão se teletransporta, bota lá a data. Ano mais ou menos 50, 60 do primeiro século, aí o irmão vai para lá. Aí você sim,
Quando você chega lá e você vai dizer assim, a primeira frase sua vai ser essa: oh, agora sim, Cristo é a minha paz. Porque você vai estar lá em Cristo. Mas hoje não tem como, porque já passou. E nós estamos, quem é a sua paz, amarelinho do Maranhão? A minha paz é o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele é a minha paz. É suficiente para você? Para mim é. Eu não preciso de mais nada, tendo o Pai como a minha paz. Não existe perturbações na minha mente, medos, angústias, sofrimentos que haviam antes na religião. Não tem, porque Ele é minha paz. Serve? Se não serve para você, para mim, está de bom tamanho, não quero mais nada. Pois Ele é a nossa paz. Naquele tempo lá era Cristo. Se você quiser Ele, tem que voltar no tempo, tá? Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos quem? Judeus e gentios. Ele fez um. O corpo de Cristo. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. O que é a barreira aqui, o muro de inimizade? É o templo de Jerusalém, que caiu em 70, ou ele está fazendo uma referência à lei de Moisés? Vamos ver, versículo 15. Ele disse, anulando em seu corpo a lei. Não foi derrubando o templo em 70, não. Não, ele desfez a inimizade, porque os gentios, até então, eram aquelas pessoas que não estavam debaixo da lei de Moisés. Quem não fazia parte da lei de Moisés, para os judeus, era chamado de gentios. Era outra gente, era outro povo. Mas se um gentio, presta atenção, fosse circuncidado e passasse pelas cerimônias de iniciação, de observância da lei de Moisés, ele não era chamado mais de gentio. Ali estava um prosélito, um não-judeu, que se converteu ao judaísmo. Tá bom? É só isso, abençoado. Então ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Ela está falando de quê? Da lei de Moisés, que ele anulou em seu corpo. Não foi na queda do templo. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliar com Yahweh os dois em um corpo, por meio do templo sendo destruído no ano 70. Não, por meio da cruz. A causa do estabelecimento da nova aliança não foi a derrubada do templo, foi lá na cruz, no derramamento do sangue. Irmão, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Os dois puderam ser um só, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo era quem estava dentro da nova aliança, reinando com ele, até, disse o mentiroso Pedro, escrito por Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 21. Importa que ele permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas pelo Pai. E depois disso, ele não permaneceria no céu. Permanecer no céu é permanecer no reino, sentado no reino, governando. Não permanecer no céu é sair do governo. Isso, irmão, porque céu, na Bíblia, é uma palavra que foi pegada para expressar alguém que estava no reino, no governo, no poder. Céu. É por isso que o sol está no céu, assim como a lua e as estrelas. Governo. É por isso que ele disse que quando um dos acontecimentos que aconteceu na parousia, na vinda, era que o sol, a lua e as estrelas cairiam do céu. A lua iria escurecer. O céu ia se tornar como sangue. E não ia dar sua luz. Está significando o quê? Que os governos, os poderes que estavam lá em Israel cairiam por terra. E caíram todos eles.
Zerou. Ô glória! Quer mais um, irmão do grito? Colossenses capítulo de número 2. Aí vai apertando. Colossenses capítulo de número 2, versículo 13 e 14. Colossenses, eu não estou nem aí para negócio de tempo hoje. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13 e versículo de número 14. Presta atenção, irmão do grito. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, e algo os vivificou com Cristo. Ele, Cristo, nos perdoou todas as transgressões. 14. E cancelou a escrita de dívida. Não, mentiroso, não cancelou. A escrita de dívida só foi cancelada na derrubada do templo. Ela estava em vigor. Paulo mente aos Colossenses, porque ele diz, Colossenses 1,14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu. Não, aqui é mentira, eu estou só lendo para ler. Ele a removeu, pregando-a na parede do templo, lá no ano 70. Pregando-a onde, irmão? Deixa eu ver. Pregando-a na cruz. Aí pregou, foi na cruz, irmão, foi na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles no ano 70. Não, triunfando sobre eles, pelo menos na minha versão NVI está escrito, triunfando sobre eles na cruz. O que foi isso aqui? A vitória de Cristo sobre o diabo. A lei de Moisés. Hebreus 2,14. Ai, irmão, é isso, é. Tem mais, irmão. Eu não estou mais aguentando. As minhas costas estão só o sal. Está escorrendo sangue. Pois eu vou jogar um pouquinho de sal para melhorar, para sarar. Hebreus capítulo de número 10. Estamos chegando. Hebreus capítulo de número 10. Eita, irmão. Hebreus capítulo de número 10, versículo 19 e versículo de número 20. Presta atenção. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ora, irmão, como é que eles iam entrar no lugar santíssimo? Se o lugar santíssimo, quem entrava era apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. Aí, irmão, então por que ele está dizendo que eles teriam que ter confiança para entrar no lugar santíssimo? Porque não tinha mais véu. O irmão lembra que o véu do templo foi rasgado? Quando ele deu brado e expirou, a terra tremeu, as rochas se fenderam, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aconteceu isso. Foi, irmão, quando o templo foi destruído lá no ano 70. Não, irmão, foi no madeiro. Você não tem Bíblia para ler, não? Se não tiver, eu lhe mando uma. Tem uma aqui, uma velhona aqui, ó. Me manda aí o seu endereço, eu te mando pelo menos aqui, para começar a ler a Bíblia. Por que não está lendo a Bíblia? Se não está lendo, não entende. Se entende, faz que não entende. Foi isso, irmão Antonelson, foi entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo. Por meio de um novo e vivo caminho que ele nos abrirá no ano 70 na queda do templo. Não, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Por meio do véu, isto é, da sua carne. Quando foi que aconteceu isso? Pelo menos na Bíblia está escrito que foi no madeiro. A irmã Tonelson foi abençoado. E por que você diz que foi na queda do templo que a nova aliança foi estabelecida? Mentindo para essas pessoas que saíram do sistema religioso, tentando conhecer a verdade. Aí quando chegaram até vocês, defendendo eles do sistema religioso, nota 10, mas aí deixaram os irmãos num rudimento ainda, de Shaul. Isso aqui é um rudimento, irmão. Isso aqui passou. Consegue entender? A mente consegue alcançar? Se não consegue, irmão, peça ajuda, abençoado.
Não é feio, não, pedir ajuda. Todo mundo precisa de ajuda em um determinado momento da vida, para determinada coisa. A pessoa precisa de ajuda. Está precisando de ajuda para entender? O irmão quer sabedoria? O Tiago deu a receita, peça para Deus. Ele disse, quem tem falta de sabedoria? Peça para Deus que Ele dá, para qualquer um. Tranquilo, é só pedir. Agora, o irmão quer o entendimento da revelação? Eu posso explicar para você, posso lhe ajudar. Sem petulância nenhuma. Nada, simplesmente eu lhe ajudo. Diga assim, irmão, e o que é isso aqui? Como é que se entende isso aqui? Eu digo, se entende dessa forma assim. Pam, 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 pam. Do jeito que eu estou mostrando para você aí, do grito. Espero que você pelo menos tenha esse entendimento. Pelo menos. Aí, irmão Altonel. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14 e versículo de número 15. Nós estamos já pertinho do entendimento geral. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14 e versículo de número 15. Presta atenção. Ele disse, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Ialro, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Ialro vivo. 15. Por essa razão, porque ele se apresentou imaculado. Por essa razão, pelo seu sangue. Por essa razão, pela morte e ressurreição no madeiro. Por essa razão, versículo 15, Cristo é o mediador. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O resgate da primeira aliança não foi feito no ano 70. O resgate foi feito no madeiro, no seu sangue. É isso que ele está dizendo? É isso que ele está dizendo. Então, o sangue de Cristo foi a causa do estabelecimento da nova aliança. Não foi a queda do templo a causa. Não, irmão, enquanto o templo estava de pé, a antiga aliança estava em vigor. E também estava em vigor a nova. Os pactos estavam cruzados. Significa dizer o quê, irmão Tonelson? Presta atenção. Significa dizer que Cristo entrava no templo físico e depois entrava no templo espiritual para fazer o sacrifício anual. Porque todo ano o sumo sacerdote tinha que fazer o sacrifício por si mesmo, pelo povo, e se apresentar no Santíssimo Lugar. Aí quer dizer que o Eterno estava então recebendo os sacrifícios dos sacerdotes e recebendo o sacrifício de Cristo. Como é que é? Quer dizer então que o cara estava obrigado, se é lei, é obrigado, estava obrigado a ouvir Moisés, a sua lei. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 1. Ele disse, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ele disse, fazei, pois, tudo o que ele vos disser. Mas não andem conforme eles andam, porque eles falam, ensinam, mas não praticam. Ele está falando de quê? Da lei de Moisés. Então, se a lei de Moisés estava em vigor, então a igreja tinha que ouvir os fariseus e os mestres da lei. Porque eles estavam sentados na cadeira de Moisés. Significa o quê? Que eles estavam aplicando a lei de Moisés. E Cristo disse, é para ouvir eles, em tudo que eles falaram. Isso é onde? Antes do madeiro. E depois do madeiro, ele disse, vocês têm que pertencer ao outro, o que ressuscitou. Não é aquele lá, Moisés, que você estava servindo, falando da lei. Tem que servir ele, falando de quê? Da nova aliança, da graça. Aí isso aconteceu onde? Diz a mentirosa escritura, no madeiro, no sangue dele. Então o sangue de Cristo foi a causa do estabelecimento da nova aliança. Só para nós encerrar, vai dar 1 hora certinho. Hebreus capítulo de número 9, versículo 11 e 12. Está bem aqui, irmão, bem simples de entender. Ele disse, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes,
ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, o sangue de Cristo foi a causa do estabelecimento da nova aliança. Não foi a derrubada do templo. A derrubada do templo foi o juízo do Eterno sobre a nação de Israel, assim como a destruição da mesma. Irmão, e ali era o juízo do Eterno sobre Israel. Ponto! Quando João olha Apocalipse, capítulo de número 21, ele diz: eis que vejo novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Novo céu e a nova terra não é nova aliança, nunca foi e nunca vai ser. Porque a nova aliança foi estabelecida dentro do velho céu e da velha terra, precisando ainda conduzir o corpo de Cristo à eternidade. Quando chega à eternidade, o filho diz: ô papai, cumpri meu papel. Eu já reinei o que eu tinha que reinar. Como Pedro falou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Isso é. É o que o salmista falou no Salmo de número 110. É isso, abençoado? Sim. Significando o quê? Que Cristo entregou o reino ao Pai. É o estado eterno. É o novo céu e a nova terra. É o novo Aion. Novo no sentido de novo, que nunca tinha usado. Não, meu irmão. Novo é kainos, não é neos. A expressão lá no Apocalipse não é kainos. Por que você não ensina isso, irmão da graça? Para os seus ouvintes. Ei, irmão do grito, peça para o irmão lá lhe ensinar, rapaz. O irmão lá acorda o povo de Deus para ver se ele lhe explica isso aí. Você não acredita em mim. E não é para acreditar em mim, é para acreditar na Bíblia. É por isso que eu pego a Bíblia bem aqui, e pego o esboço bem aqui e amostro. E mando você anotar tudinho. Quer anotar? Eu espero um pouquinho para você anotar tudinho. Anota aí, anota. Tá tudo aí, ó. Anotou? Se não anotou, escute o vídeo de novo e anote as referências. E o acompanhamento do desenvolvimento do entendimento. Isso aqui, eu estou só explicando um entendimento que eu já tenho. Não estou inventando nada, não. Isso aqui é um entendimento da Escritura, além do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça apontava para coisas futuras que ia acontecer. É esse entendimento que nós temos. Tá bom, abençoado? Aí o irmão não consegue alcançar. Aí vai lá, faz um vídeo, eu vou refutar aqui, porque... irmão, o irmão está ali refutando lá, porque eu disse que é homem natural, homem não sei o quê. O cara não entende. Eu fui ver o vídeo do irmão, o irmão não entende. Faz uma inferência e cai para outro lado, descamba para outro entendimento. Homem natural, que Paulo fala, é uma coisa, homem espiritual é outra, e homem carnal é outra. O irmão mistura homem natural com homem carnal, é diferente, irmão. As falas, o entendimento. Então, ainda não alcançou, eu não posso nem levar em relevância. Relevância, não tem relevância. Por quê? Porque não, é algo básico que o irmão entende. Ainda precisa dar mais um passo adiante para sair desses rudimentos das falas de Shaul. Eu espero que eu tenha ajudado você nesse entendimento, tá bom? Aí nós ter outra explanação aqui, irmão, abençoado, sobre a questão dos espíritos. Espíritos, o que são? Um grande abraço a todos vocês. Breve nós estaremos também postando esse vídeo novo, cheio de informações riquíssimas. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.